Olá, pessoal! Nós estamos aqui para falar hoje sobre um tema que tem entrado muito em evidência nos últimos tempos, né? Esse vídeo eu intitulei sobre direito penal e coronavírus. Nós sabemos que essa pandemia se instalou logo no início do ano de 2020. Não sei quando você vai estar assistindo a este vídeo, mas se é durante a pandemia, esses crimes que nós vamos comentar agora, que dizem respeito à saúde pública, eles estão muito em voga, têm sido muito discutidos. Por outro lado, se você já acessou depois que a pandemia terminou, melhor ainda, não é? E aí nós vamos poder rediscutir e ter novos pareceres e posicionamentos sobre tudo o que aconteceu nesta época. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que tem havido bastante questionamento sobre os decretos, né? Ou seja, uma legislação que é baixada pelo poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, com vistas a tutelar a saúde pública nesse momento. Então, é uma legislação que é feita não pelo Poder Legislativo Federal, como são os temas de natureza penal. Essa legislação, esses decretos, essas portarias, eles têm um efeito de responder rapidamente às demandas, aos temas que estão surgindo na sociedade, como se trata da questão do coronavírus. Bom, e o que fazer então? Questiona-se se é possível que o decreto estabeleça crimes, puna as pessoas, imponha sanções para quem os desrespeita, né? Essa é uma questão bastante importante. Bom, na verdade, o que a gente vê é que os decretos não têm essa competência, é verdade, né? Eles não estabelecem em nenhum momento novos crimes a respeito da pandemia do coronavírus. Na verdade, o que esses decretos fazem é justamente uma remissão a crimes que já existem, que são os crimes contra a saúde pública. Como assim? Bom, o que nós temos ali é uma regulamentação de urgência, uma regulamentação para o momento, e que leva em conta todas as necessidades que o Poder Executivo tem que levar para poder fazer a tutela, a proteção da saúde pública. Por outro lado, quando nós estamos falando do Código Penal, existem crimes já datados de tempos imemoriais, né, e que se aplicam a todo e qualquer tipo de atentado mais grave à saúde pública. Então, eu estou falando dos crimes de epidemia e de infração de medida sanitária preventiva. O crime de epidemia está previsto no artigo 267 do nosso Código Penal e a infração de medida sanitária preventiva no artigo 268 do Código Penal. Então, esses crimes já existem. Não é o prefeito, não é o governador, nem o presidente da República que vai criá-los. E o cidadão tem que obedecer a essa legislação penal, muito antes de a pandemia acontecer, está em vigor. Então, não é uma legislação oportunista. O que acontece é que os decretos vão complementá-los. Como assim? Aí nós temos que buscar, na parte geral, um instituto que nós nem sempre utilizamos, né? Mas que é muito importante nesse momento, que é a questão da lei penal temporária ou da lei penal excepcional do artigo 3º da parte geral do Código Penal brasileiro. Nós sabemos que, em matéria de interpretação, a lei penal ela não vai retroagir para poder desfavorecer de forma alguma o réu, né? É possível essa retroatividade somente quando ela é benéfica ao réu. Está no artigo 2º do nosso Código Penal brasileiro. Mas essas leis penais excepcionais ou temporárias do artigo 3º do Código Penal, elas estão ali para dizer justamente quando alguma coisa for diferente, excepcional e for importante para a tutela de bens jurídicos, então a vigência dessa lei ela pode se manter além do tempo da própria situação excepcional. Entre lei penal excepcional ou temporária, a questão do Covid-19, do coronavírus, ela é claramente excepcional, porque quando a legislação é temporária, ela tem um tempo para acabar, né? É o que aconteceu, por exemplo, com a Lei Geral da Copa e os crimes que estavam lá no ano de 2014. A situação que a gente vive, pessoal, não é temporal, não se sabe quando vai acabar. Não existe ali, seja no decreto, seja na portaria, um tempo para ele deixar de ter vigência. Certamente, o que nós sabemos é que terminada a pandemia e quando houver segurança para o bem jurídico que nós estamos falando, que é a saúde pública, não vai haver necessidade de aplicar mais os decretos. Eles vão deixar de estar em vigor, eles vão ser revogados, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então, claramente, nós temos um conteúdo excepcional. Bom, este conteúdo excepcional não é lei penal, como a gente falou. São decretos, são medidas do Poder Executivo que visam a tutelar de maneira emergente e urgente a saúde pública e aí ele pode, de acordo até com os interesses locais e regionais, legislar de uma maneira ou de outra na tentativa de proteger o bem jurídico da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado ou país. O nosso dispositivo, então, é o crime de epidemia, é o crime de infração de medida sanitária preventiva. E aí, como eu preciso saber exatamente a aplicação desses dois crimes que eu acabei de citar, eu vou complementar justamente
com os decretos municipais, estaduais e federal. Ou seja, no crime principalmente de infração de medida sanitária preventiva, que se trata justamente de violar medidas, ou seja, a legislação, as normas que dizem respeito à proteção da saúde pública, nesse dado momento, esses decretos se encaixam perfeitamente no conteúdo do tipo objetivo do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, é o que nós chamamos de lei penal em branco. Então, como o artigo 268 é uma lei penal em branco, ele precisa ser complementado pelo quê? Pelo decreto, pelo dispositivo, até por uma lei federal que seja, que complemente a medida sanitária preventiva que eu vou violar e cometer o crime do artigo 268 do Código Penal. Já em relação ao crime de epidemia, ele fala simplesmente em causar epidemia, né? Seja na forma dolosa ou culposa. Isso não precisa de uma regulamentação por parte do Poder Executivo. Na verdade, nós temos doenças que são elencadas pelo Ministério da Saúde como de notificação compulsória. A não notificação também gera um crime, que é o crime de omissão de notificação de doença, que é o artigo 269 do Código Penal. E ao omitir a notificação dessa doença, o profissional sanitário, ele também comete um crime. Então, são doenças bastante graves. Esse rol é um rol volátil, ele depende muito do momento e das circunstâncias de aquela doença ser considerada grave, né? Existem doenças que são incontestavelmente graves. Dessa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento é bastante grave. Então, ela serve para complementar os crimes de omissão de notificação de doença, né, a notificação compulsória de uma doença, e se são doenças que podem gerar um contágio, então a gente se desloca para o crime de epidemia. Qual a diferença do crime de epidemia para o crime de meramente infração de uma medida sanitária preventiva? Nós já vimos que a infração de uma medida sanitária preventiva vai depender da medida sanitária que eu estou infringindo. Nós temos uma série de medidas, né, nesses decretos que o cidadão poderia infringir ao sair na rua, depois de um toque de recolher, ao, por exemplo, fazer uma reunião em ambiente fechado, causando uma aglomeração de pessoas em que facilmente se poderia disseminar algum vírus, alguma bactéria, enfim, ao infringir dispositivos do Poder Executivo que estão tomando medidas sanitárias preventivas à contaminação pela doença. Então, esse crime do artigo 268, ele é mais suave, né? O cidadão, ele viola aquela medida do Poder Executivo que visa a prevenir a disseminação da doença. Não faz, por exemplo, uma asepsia correta no seu quintal para que não haja uma proliferação de focos do mosquito da dengue. O que acontece? Então, o sujeito acaba infringindo a medida sanitária preventiva do município, deixa ali os focos, e isso pode gerar um perigo de contaminação, né? Um crime claramente de perigo. Não precisa que ninguém se contamine para que haja o crime do artigo 268. Então, nós temos as medidas, como, por exemplo, o toque de recolher, como, por exemplo, o fato do cidadão não poder ir na rua a não ser numa questão emergencial, ao mercado, à farmácia, e quem viola estaria cometendo este crime do artigo 268 do Código Penal, ok? Isso a par da possibilidade de se impor multas administrativas. Cidadão encontrado na rua no horário inadequado, multa administrativa, além de responder por este crime do artigo 268. O crime de epidemia, que é o artigo 267, né, causar epidemia, inclusive fala-se ali no resultado morte, ele é bem mais grave, né? Ele tem uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. Ele é um crime muito grave quando termina em morte, inclusive, de acordo com a Lei 8.072 dos crimes hediondos, ele é um crime hediondo quando termina em morte, porque ali o cidadão vai causar epidemia. É diferente. O que nós temos? Alguém que não necessariamente contaminada, a pessoa pode não estar contaminada, mas ela tem por si um domínio, um contato com um agente, vírus, bactéria, né? Ou seja, ali fala causar epidemia através da disseminação de germes patogênicos. A palavra germe, ela é um pouco informal, mas do ponto de vista médico, biológico, são os vírus e bactérias que causam doenças que são contagiosas, né? O grande problema da epidemia é a contaminação. A doença, se ela não for contagiosa, ela não entra, então, no crime de epidemia do artigo 267. E aí o que acontece? Esse cidadão dolosamente dissemina esse germe para indeterminadas pessoas, tá? Se ele quer simplesmente contaminar uma pessoa, a contaminação exclusiva de uma pessoa, atentando contra a sua saúde, né? Aí nós temos os crimes contra a saúde individual, o perigo de contágio de moléstia grave no artigo 131, enfim, nós temos já crimes
que tutelam esse bem jurídico de forma individual. Então, se eu quero contaminar uma pessoa, o crime é outro. Agora, se de fato há um perigo para pessoas indeterminadas, estes crimes são justamente crimes que atentam contra a incolumidade pública. E a incolumidade pública, essa conotação pública, é que variadas pessoas que eu não posso nem calcular, não sei nem quem são, podem ser atingidas por esta epidemia que eu estou causando. Então, seria o fato do cidadão causar epidemia, permitindo que esses germes eles se expandam pela sociedade de alguma maneira, né? Sabendo então que eu tenho a doença, eu entro num local que está repleto de pessoas e sei que ali eu posso muito facilmente, com contato com objetos, secreções, eu posso contaminar pessoas indeterminadas. Isso é causar epidemia. O conceito epidemia é muito importante que se esclareça. Ele é um conceito médico, né? Ele diz respeito a possibilidade de uma doença que contamine muitas pessoas num número bastante superior ao que normalmente acontece na sociedade. Então, o perigo de epidemia é quando a doença foge do controle. E de epidemia para pandemia, do ponto de vista jurídico penal, a gente não tem diferença, porque o tipo do artigo 267 fala em epidemia, mas por uma interpretação que a gente chama de interpretação extensiva, ou seja, não estou fazendo analogia, muito menos analogia em Malam Partem, né? O que nós estamos fazendo aqui não é a aplicação da lei em prejuízo do réu, mas é uma interpretação daquele termo específico, epidemia, para abarcar também a pandemia. Tem problema? Não, de modo algum. A pandemia só é um conceito um pouco mais vasto da medicina. Ou seja, nós temos uma doença, essa doença é contagiosa, ela é capaz de contaminar inúmeras pessoas, ela tem um caráter de epidemia a partir do momento que ela foge ao controle do que normalmente acontece, né, da contaminação normal que se tem da doença na sociedade, ela tem números muito superiores ao que se espera, então nós já temos a epidemia, e no caso ela abarca inúmeros continentes, ela abarca o mundo todo, não é uma região que está sendo atingida, um determinado local do globo terrestre. Ela tomou conta de todo o planeta de forma indistinta. Aí nós temos a pandemia, mas igualmente proibida e criminosa pelo artigo 267 do Código Penal brasileiro. Então o cidadão pode fazer isso com dolo, direto que a gente diz, né? Ele quer realmente causar contaminação de inúmeras pessoas. Ele pode fazer isso com dolo eventual, quando ele, embora doente ou embora portador do vírus, ou com algum objeto, ou manipulando algo que possa permitir que o vírus ganhe a comunidade, entre em contato com muitas pessoas, objetos contaminados, ele não se importa que isso aconteça, tá? Ou seja, ele não se importa de ir contaminado para o trabalho, e mesmo ele pensando que não quero contaminar ninguém, mas se eu contaminar também não me importa, no transporte público, no local de trabalho, tem contato com inúmeras pessoas e não se importa. Então, o crime é um crime doloso, tem uma pena de 10 a 15 anos de reclusão, bastante alta. Existe a forma culposa? Sim, existe também a forma culposa no parágrafo 2º do artigo 267. Aí nós temos uma situação em que o direito penal, com base na intervenção mínima e na própria fragmentariedade, vai punir, inclusive, essa forma menos grave de atuação, né, que é a epidemia culposa. Bom, ali o cidadão, é importante que se diga, ele também tem consciência que ele manipula ou que ele possui a doença ou manipula objetos contaminados, por exemplo, um profissional da saúde pública, enfim, alguém que tem acesso ao vírus, e ele acha que não vai contaminar ninguém, mas de forma imprudente acaba contaminando, né? É importante que se diga, essa pessoa tem que ter consciência do perigo que está causando, mas ela pensa que não causará, né? A grande diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é que justamente na culpa, por mais que eu saiba o que está acontecendo, eu acredito que não vai acontecer o pior, né? Eu não vou lesionar o bem jurídico. Então não é aquele cidadão que não se importa, está contaminado, está manuseando objetos contaminados e deixa em contato com a população. É aquele que pensa, embora eu esteja doente, ninguém vai pegar. Eu não vou contaminar ninguém, eu sou muito prudente, né? Então ele confia no cuidado que acaba não tendo e por negligência, imprudência ou imperícia, permitindo que inúmeras pessoas sofram um risco de contaminação, tá? Não é necessário que ninguém se contamine, mas é importante, como é um crime de perigo, que haja um risco de contaminação de uma população indeterminada. Caso o cidadão ele sequer tenha consciência, né, de que está manipulando um objeto contaminado, ou enfim, isso de alguma maneira passou batido, ele está cometendo o crime por culpa inconsciente, mas é igualmente criminoso, né? Então eu posso saber que estou ali com objetos contaminados, entrando em contato com pessoas, estou doente, mas ter plena convicção de que não vou causar o dano e acabo causando, ou acabo gerando o perigo, né? Ou então eu simplesmente
me esqueço, né, de maneira ali bastante descuidada, acredito que posso usar uma luva uma segunda vez, posso ter contato com pessoas e nem tenho consciência do quão perigoso é manipular aquele objeto que já está contaminado perto de pessoas saudáveis e provocar de forma culposa, mas culpa inconsciente, esse perigo de contaminação. Tá? E, finalmente, a epidemia com morte, ela é um crime qualificado. Ela está no parágrafo 1º do artigo 267. A epidemia com morte, ela tem as penas dobradas, não de 10 a 15 anos, mas de 20 a 30 anos. Bom, o que acontece aqui? É um homicídio? O que é? Não, é uma forma qualificada, né? Nós temos ali um crime qualificado pelo resultado, em que certamente a morte não foi o objetivo principal do autor. Né? O objetivo é aquele lá do caput, é causar a epidemia, quero causar, nós estamos falando de toda uma causalidade dolosa, né? Quero causar, não importo, saio contaminada pela rua fora, entro no transporte público e alguém contrai a doença e mais do que isso, alguém morre. Aí nós temos a aplicação do parágrafo 1º do nosso artigo 267 do Código Penal. Agora, se eu tenho o objetivo claro de matar uma pessoa, e aí a causalidade ela é um pouco mais estendida e tem que ser comprovada, né? Eu tenho o objetivo claro de matar uma pessoa por causa desta doença que eu vou disseminar, aí nós vamos lá para o homicídio. O homicídio qualificado do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, também é crime hediondo, porque se trata de homicídio qualificado em que o meio de execução gera perigo comum. Então, lá nós temos a morte, que é causada por incêndio, por meio explosivo, ou seja, meios que geram perigo comum e que qualificam o homicídio, que tem uma pena de 12 a 30 anos nesse caso. Então, vejam, até uma pena que não é a de 15 a 30 anos, né, da forma culposa da epidemia, porque lá nós temos também a própria epidemia, que gera um perigo para a incolumidade pública e mata o indivíduo, ok? No caso do 121, nós temos o dolo direto de matar através de um meio muito perigoso, que é a epidemia, e aí nós temos um homicídio qualificado em relação àquele indivíduo que morreu e sobre o qual eu tinha o dolo desde o início. E é possível acumular isso também com o crime de epidemia, que gera perigo comum. Mas nós vamos ter um homicídio qualificado em que claramente eu tinha o dolo de matar uma pessoa, certo? Causando a contaminação dessa pessoa por um germe patogênico e que acabou fazendo com que ela contraísse a doença e morresse. Lá no artigo 267 a gente tem uma situação em que o objetivo claro é contaminar inúmeras pessoas. Não penso exatamente em causar a morte de ninguém, até porque é mais difícil controlar. E aí alguém acaba morrendo. Aí aplica-se a epidemia qualificada, ok? Então nós temos todas essas hipóteses de aplicação do crime de epidemia e também do crime de infração de medida sanitária preventiva, que é justamente o do 268 e que está muito em voga com os últimos decretos e medidas do Poder Executivo para proteger a saúde pública. Espero que tenham gostado e alguma dúvida é só postar aqui. Muito obrigada.